Olá pessoal, eu sou o pastor Leandro Mangold e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o fim do mundo, um tema que desperta muita curiosidade em todos nós, mas nós precisamos olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia então nos mostra a respeito desse tema, o fim do mundo. Nesse ano de 2020, muitos acontecimentos chamaram a nossa atenção e continuam chamando, e surge então esse tema, o fim do mundo. Esta pandemia do coronavírus, terremotos, tornado, ciclone aqui no sul do Brasil, uma nuvem de gafanhotos causando destruição em lavouras na América do Sul. Enfim, vários acontecimentos e que trouxeram à tona novamente esse tema do fim do mundo. Na verdade, nós temos que lembrar que acontecimentos como o desse ano sempre houveram na história da humanidade. Desde a queda em pecado de Adão e Eva, este mundo dá sinais de um desajuste. São sinais que apontam para o fim. São sinais que mostram que esse mundo ele está estragado, ele está corrompido, que é necessário um novo mundo, novos céus e nova terra. Portanto, esses eventos que acontecem, embora nos assustem, nós temos que lembrar que são sinais que apontam para o fim. A própria Bíblia nos orienta que esses acontecimentos eles iriam suceder e que iriam apontar para o fim. Alguém disse certa vez que o mundo não piorou. O que melhorou foram as coberturas jornalísticas. Essa frase tem uma verdade também, né? De fato, o mundo talvez tenha piorado, sim, mas nós ficamos sabendo de coisas que nossas gerações passadas não sabiam. O noticiário, ele é instantâneo. Nós sabemos coisas que acontecem, às vezes, no exato momento do outro lado do mundo. Portanto, tudo isso são sinais que apontam para o fim. E isso começou desde a queda em pecado de Adão e Eva. Bem, a Bíblia é bem clara ao dizer que esse mundo terá um fim. Mesmo que muitas pessoas zombem disso, né, e falem assim, onde está o fim? As coisas estão desde sempre são as mesmas. O apóstolo Pedro já constatou essa zombaria lá na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 4, quando ele escreveu assim: onde está o fim do mundo? Todas as coisas permanecem como sempre. Então não se deixe abalar por pessoas que ficam zombando desse tema bíblico sobre o fim do mundo. Os zombadores sempre existiram e infelizmente sempre vão existir. No entanto, a Bíblia é clara ao dizer que esse mundo terá um fim. E se a Bíblia diz, você e eu temos que confiar nisso, temos que acreditar. O próprio Jesus, em suas palavras registradas lá em Lucas 21, verso 33, ele diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, 31, ele diz que a aparência desse mundo passa. E nós vamos ver também outros textos bíblicos. Portanto, eu peço que você pegue a sua Bíblia aí na sua casa. Vamos olhar juntos alguns textos bíblicos importantes sobre esse tema do fim do mundo. O texto de Mateus 24, ele é muito interessante e seria necessário um estudo à parte
só do capítulo 24 de Mateus. Nesse capítulo, Jesus fala tanto do fim do mundo, como também da destruição de Jerusalém. No entanto, Jesus ele não separa os dois eventos, primeiro falando de um e depois de outro, mas Jesus mistura os dois eventos. E aí é preciso uma leitura com bastante atenção para saber se Jesus está falando do fim do mundo ou se Jesus está falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu depois, no ano 70 depois de Cristo. Por exemplo, Jesus fala lá: ai das que estiverem grávidas, porque não vão conseguir fugir, não vão conseguir correr. Claro que Jesus não está falando do fim do mundo, mas sim da destruição de Jerusalém. No fim do mundo não haverá para onde fugir, né? Mas na destruição de Jerusalém, sim, aqueles que podiam fugir, que fugissem. Portanto, texto de Mateus 24, nós não vamos olhar no nosso estudo de hoje. Uma coisa é certa: o fim do mundo tem uma data pré-estabelecida por Deus para acontecer. É uma data pré-determinada por Deus. Obviamente ninguém sabe quando isso vai acontecer, a não ser o próprio Deus. A Bíblia diz que nem os anjos sabem, mas somente o Pai. Muitos já tentaram, no decorrer da história, tentar adivinhar quando seria a data do fim do mundo. Até pouco tempo atrás, muitos falavam que o fim do mundo aconteceria ou em 2011 ou 2012, por causa daquela profecia dos maias. Obviamente isso não aconteceu, nós ainda estamos aqui, mas volta e meia surge alguém afirmando saber, conhecer o dia do fim do mundo. Não vamos nos alarmar com isso, não vamos nos preocupar com isso. Somente Deus sabe o dia, somente Deus sabe a data exata para o fim do mundo. Antes de seguirmos a nossa reflexão sobre esse tema, é importante dizer que a Bíblia não nos revela muitas coisas de como será o fim do mundo. Infelizmente, nós temos muita curiosidade sobre esse assunto, gostaríamos de saber detalhes, mas a Bíblia não revela muito sobre isso. Algumas coisas sim. Por que a Bíblia não revela sobre isso? Porque esse não é o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia é revelar Jesus, é falar de Deus, é falar da salvação que nós encontramos pela fé em Jesus. Portanto, a Bíblia vai se preocupar mais em nos preparar para esse dia, o dia do fim do mundo, o último dia, do que revelar como acontecerá o fim do mundo. Bem, vamos olhar então algumas coisas interessantes que a Bíblia nos mostra sobre o fim do mundo. Em primeiro lugar, a Bíblia fala de uma sequência de acontecimentos relacionados ao fim do mundo. Em primeiro lugar, naquele dia, no último dia, o dia do fim do mundo, em primeiro lugar, Jesus descerá do céu, visivelmente será visto por todos, Jesus voltará a esse mundo então. Os mortos serão ressuscitados, todos aqueles que já viveram sobre este mundo e morreram serão ressuscitados. Aqueles que estiverem vivos terão seus corpos renovados, transformados. E aí tanto os mortos ressuscitados como os vivos transformados, todos serão levados, serão arrebatados aos céus para o grande julgamento, o juízo final. E aí então haverá o fim do mundo, o mundo será destruído. Pegue a sua Bíblia, vamos olhar juntos o texto de 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, verso 15 a 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 até o 17. Lemos assim: Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O texto aqui nos mostra essa sequência de acontecimentos: a vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, e esse arrebatamento aos céus para o juízo final. Só depois disso, esse mundo será destruído. Só depois disso tudo, haverá o fim do mundo. Percebam então que nenhuma pessoa mais estará aqui nesse mundo quando esse mundo for destruído. Portanto, aquelas imagens cinematográficas mostrando o fim do mundo, com fogo caindo do céu, com terremotos e a terra se abrindo e engolindo pessoas, isso é questão do cinema. A Bíblia não traz uma visão assim desesperadora do fim do mundo. Tanto é que as pessoas serão retiradas desse mundo e aí sim esse mundo será destruído. Mas como acontecerá a destruição desse mundo? Bem, já disse antes que a Bíblia não nos diz muitas coisas a esse respeito. Mas a Bíblia nos mostra que esse mundo será destruído por fogo. Pegue a sua Bíblia, vamos conferir mais um texto bíblico. 2 Pedro, capítulo 3, versos 6 e 7, e depois verso 10 a 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 6 e 7. Diz assim: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. O apóstolo está falando aqui do dilúvio, quando Deus usou a água para destruir, ou para recomeçar o mundo, o primeiro mundo, como diz aqui o apóstolo Pedro. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então esse mundo ele está sendo reservado para o fogo, a destruição pelo fogo. Verso 10 até 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Percebam nesse texto do apóstolo Pedro que várias vezes o apóstolo afirma que esse mundo será destruído por fogo.
Lá no versículo 7, ele já disse que esse mundo foi entesourado para o fogo, foi reservado para o fogo. Mais adiante, no versículo 10, ele diz que os elementos desse mundo se desfarão abrasados, na brasa. E no versículo 12, ele fala que os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Fogo, fogo por todo lado. Nós, no entanto, não sabemos que fogo é esse. Qual a natureza desse fogo? Como será isso? Lembrem que já vimos que nenhuma pessoa estará aqui nesse mundo quando isso acontecer. Já seremos retirados daqui, tanto os crentes como descrentes. O juízo final já terá acontecido e aí sim é o fim do mundo. Existem duas possibilidades com relação ao fim do mundo. A primeira se chama nihilização. Segundo essa possibilidade, esse mundo ele será reduzido pelo fogo ao nada, totalmente aniquilado, totalmente desfeito. Assim como no início Deus criou tudo a partir da sua palavra, Deus criou tudo do nada, assim também no final Deus vai reduzir tudo ao nada. Essa é a nihilização. Mas o fim do mundo ele também pode ser compreendido como uma renovação. No seguinte sentido, de que este mundo ele não será totalmente destruído, mas será renovado. É aquilo que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 7:31, que nós vimos antes. A aparência desse mundo passa, diz o apóstolo. Portanto, pode-se compreender assim também o fim do mundo como sendo apenas uma renovação deste mundo. A aparência desse mundo renovada. Assim como nós cremos também que na ressurreição dos mortos, os nossos corpos serão refeitos a partir do pó, das cinzas ou do pó. Ou seja, a partir do pó do nosso corpo, Deus vai refazer um novo corpo, melhor, aperfeiçoado, glorificado. Assim também podemos entender esse mundo, que Deus poderá renovar esse mundo, transformá-lo, melhorá-lo. Portanto, essas duas compreensões são possíveis. Tanto a nihilização, que vê a destruição total deste mundo, e aí Deus criando novos céus e nova terra, como também a renovação, onde esse mundo será renovado, transformado. A aparência desse mundo será refeita. Essas duas hipóteses, elas têm fundamento bíblico. O que nós temos que ressaltar é que a Bíblia não nos dá certeza nem de uma nem de outra, mas a Bíblia se preocupa de fato com o nosso preparo. Deus não quer que você e eu fiquemos especulando nem quando será esse dia, o último dia, o dia do fim do mundo, nem como isso acontecerá, nem como esse mundo será destruído. Deus quer que você e eu nos preocupemos em estarmos preparados, para que quando enfim esse dia chegar, não nos pegue desprevenidos. Por isso Pedro já diz que esse dia virá como ladrão, no versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Quando ninguém esperar. Quer dizer, precisamos estar atentos a isso, preparados, prontos. Como alguém pode estar preparado para o fim do mundo? Ora,
crendo em Jesus como seu Salvador. Mas crendo de fato, de verdade, uma fé autêntica, uma fé que se desapega das coisas desse mundo, porque reconhece que as coisas deste mundo passarão, terão um fim, serão aniquiladas, destruídas. Quem tem essa fé sincera em Jesus como seu Salvador, essa pessoa está bem preparada. A esta, o dia do fim do mundo não pegará de surpresa, desprevenida. Essa é a preocupação principal da Bíblia. Nós estarmos bem preparados, firmados na fé. A Bíblia também nos alerta, dizendo que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É terrível cair nas mãos de Deus irado. Sem fé, alguém que não tem fé, infelizmente vai cair nas mãos de Deus assim, irado. Coisa terrível é isso. A partir da fé que nós temos em Jesus, você e eu não precisamos temer o fim do mundo. Devemos até desejar que o fim do mundo venha logo, que Jesus venha a esse mundo, que esse último dia chegue logo. O apóstolo Pedro nos diz isso no versículo 12, que nós lemos: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Nós oramos no Pai Nosso: venha o teu reino. Portanto, não precisamos temer o fim do mundo. Se permanecemos na fé em Jesus, devemos até desejar que esse dia chegue logo, que o reino de Deus venha logo, porque assim estaremos em novos céus, em nova terra, onde habita a justiça, na presença de Deus eternamente. Prepare-se, cuide da sua fé. É isso o que a Bíblia quer nos orientar e é com isso que nós de fato devemos nos preocupar. Você gostou desse vídeo? Esse vídeo foi importante para a sua vida de fé? Lhe ajudou de alguma maneira? Se foi, então eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares e também lembre-se de se inscrever no canal, assim você estará me ajudando muito e eu lhe agradeço de coração. Um abraço em Cristo e até o próximo vídeo.